Durante o evento, os presidentes e representantes das comissões de defesa de prerrogativas discutiram os principais problemas que hoje são enfrentados pelos advogados. Entre eles estão a estruturação do trabalho do Conselho Federal da OAB, a defesa das prerrogativas e valorização da advocacia, planejamento da campanha nacional de prerrogativas e valorização da advocacia, honorários advocatícios, acesso dos advogados aos prédios do Poder Judiciário em condições de igualdade com juízes e promotores, inclusão da matéria relativa às prerrogativas dos advogados como conteúdo necessário dos concursos públicos para cargos que tenham relação direta com o exercício da advocacia, acesso dos advogados aos clientes no sistema prisional, atendimento aos advogados por juízes, promotores e pelos órgãos da administração pública direta e indireta, bem como acesso aos processos judiciais e administrativos. Tratamento dado aos advogados de defesa no juízo criminal pelos meios de comunicação. Programação de agenda para a realização das caravanas de prerrogativas. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, declarou que a defesa das prerrogativas é o ponto central das ações da OAB desde o início de gestão. Já o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, José Luiz Wagner, afirmou que o momento é de reflexão sobre o que já foi e o que ainda será feito de agora em diante. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Leonardo Ascioli, falou das principais prerrogativas profissionais dos advogados no país. Hoje existe um grande leque de violações. A princípio, ocasionado pelas próprias autoridades que não respeitam o nosso artigo 7º, que garante todos aqueles direitos dos advogados, mas pelo próprio desconhecimento, muitas vezes, da classe, das suas próprias prerrogativas. O desconhecimento da lei e também o desconhecimento de que a ordem e a nossa comissão ela está atenta e já é um instrumento para a reação a essas violações. Mas hoje, elencando rapidamente, nós temos a questão do sigilo, né, das comunicações entre advogado e cliente. Nós temos também a questão do acesso aos autos em processos judiciais e inquéritos, é algo que ocorre, inclusive, de forma muito presente, não só no judiciário, mas também nos órgãos da administração pública federal, agências reguladoras, CAD, enfim, e outros órgãos e empresas públicas e autarquias. Também algo que nos preocupa sobremaneira é a violência contra os colegas advogados, homicídios que têm vitimado os colegas no Brasil todo, como o caso do Pará, também no Rio Grande do Norte, onde a comissão compareceu. Também a questão do comparecimento do advogado perante o juiz, do recebimento dos juízes pelos advogados e uma série de outros casos que a OAB tem atuado através da sua comissão federal, mas também com o apoio dos nossos colegas das comissões estaduais. Ao final do encontro, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas fez um balanço dos principais problemas apontados pelas autoridades. Um deles é a questão do desrespeito às prerrogativas dos advogados. Advogados que estão sendo presos, mantidos presos em presídios comuns, quando teriam direito à sala de Estado-Maior. Advogados que têm sido, como no interior do Pará, inclusive assassinados no exercício da profissão. Advogados que não são recebidos por magistrados, por integrantes do Ministério Público, advogados que não têm acesso aos autos de processos judiciais ou administrativos. Então, situações muito graves. Um outro aspecto sim, bastante importante é a questão relativa ao aviltamento dos honorários advocatícios. O que se vê hoje no país é o Poder Judiciário, particularmente quando do outro lado da ação está a Fazenda Pública, fixando honorários completamente ridículos, incompatíveis com o valor do processo, o valor econômico do processo, com o trabalho do profissional, com a própria necessidade de sobrevivência e de manutenção da estrutura administrativa do advogado envolvido na causa. Ele falou também quais as medidas que o Conselho Federal da Ordem irá tomar com relação às prerrogativas colocadas em questão. No que diz respeito à questão dos honorários, o Conselho Federal tem atuado, particularmente através da Procuradoria Nacional, tem atuado junto aos tribunais superiores e aos tribunais regionais federais, junto aos colegas, quando esses solicitam, pleiteando a fixação de honorários dignos. As seccionais também têm atuado na sua alçada de competência junto aos colegas. No que diz respeito às questões das demais prerrogativas, estamos discutindo alternativas, inclusive uma proposta de uma campanha educativa, tanto nas faculdades de Direito
quanto nos órgãos públicos em geral, a exigência de que nos concursos para os órgãos públicos, principalmente naqueles que têm uma relação direta com a advocacia, que seja incluído no edital desses concursos as matérias relativas às prerrogativas da advocacia, de forma a forçar que esses cidadãos, quando assumam os cargos, tenham conhecimento da legislação que regula a atividade do advogado.